Glória a Deus. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, Evelyn. Hoje eu tenho vida. Pai, Senhor Jesus, hoje 5 de janeiro, né? 2024. Deixa eu colocar aqui, ó, no fundo. E vamos para o nosso terceiro dia de devocional. Convido você a pegar sua Bíblia, se quiser pegar um caderno para anotar as coisas. Vamos preparar nossa mesa, que hoje vai ser bênção, né? Ontem foi bênção e hoje também vai ser. Aleluia, Jesus. Então vamos lá, hoje nós vamos estar no capítulo, em Marcos, capítulo 2, capítulo 3, né? Nosso terceiro dia. E vamos estar orando para a gente entregar esse devocional ao Senhor. E eu creio que Ele vai falar conosco hoje. Creio nisso. Amém? Então, onde você estiver, feche seus olhos. Faça a sua oração também, né? Faça a sua oração aí onde você está. E porque muitas vezes a gente ouve a oração, mas hoje eu convido você também a fazer a sua oração. Chamar a presença de Deus para o ambiente onde você está. Isso é muito importante, a gente chamar o Espírito Santo para que você venha sentir, né, a mesma atmosfera que eu sinto aqui, você possa sentir aí. Amém? Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço, Pai, por mais um dia aqui na Tua presença, pela oportunidade, Senhor, de estar falando do Teu amor, de estar falando de Ti, Senhor. Eu entrego, Pai, esse devocional em Tuas mãos. O Espírito Santo tem liberdade de falar o que Ele quiser nesse devocional. O Espírito Santo tem liberdade de agir, porque é para Ele, é para engrandecer o nome de Cristo que eu estou aqui. Pai, eu peço, Senhor, uma nuvem de glória, uma nuvem da presença de Deus na minha casa, na casa de quem estiver assistindo esse vídeo. Eu peço a Tua presença, Pai, porque sem ela nós não podemos fazer nada. Sem a Tua presença nós não somos nada. Que o Espírito Santo, Pai, venha incendiar o nosso coração. Que o Espírito Santo venha nos ensinar a palavra, Pai, revelar muito mais daquilo que nós simplesmente lemos. Mas que o Senhor venha revelar a profundidade, Pai, de cada texto, de cada palavra, a profundidade que há atrás de cada palavra. Nós desejamos acessar, Pai, o Teu coração. Nós desejamos conhecer mais de Ti, Pai. Eu desejo que o Senhor se revele a essa pessoa, Pai, de forma diferente. Que ela venha sair daqui com uma experiência nova, que ela venha sentir a presença do Senhor onde ela está. Que o Espírito Santo possa abraçá-lo, Pai. Que os anjos do Senhor, Pai, cerquem a casa de cada uma que está assistindo essa live. E que nenhuma distração venha atrapalhar esse momento. E que o fogo, Pai, o fogo que cai do céu,
possa arder nos nossos corações e possa queimar os nossos corações. Porque nós queremos mais de Ti, mais da Tua presença, Pai. Então eu clamo que a Tua presença, Pai, esteja conosco. Que o Senhor venha nos ensinar de forma sobrenatural. Que não seja mais eu falando, mas que seja o Senhor falando por mim. Eu entrego a minha mente, meu coração, Pai, a minha boca para o Senhor. Que o Senhor venha me ensinar, Pai, cada dia mais a Te amar, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Pai, porque nós somos tão falhos. Perdoa-nos, Senhor. Guarde a nossa casa, Pai. Guarde os nossos sonhos, Pai. Espírito Santo, que o Senhor venha, Pai, apresentar para nós as Tuas amigas. Que o Senhor venha apresentar para nós as pessoas com qual o Senhor quer que nós andamos. Que o Senhor venha fazer uma limpeza no nosso ambiente de convívio, Pai. Que o Senhor venha fazer uma limpeza, Pai. Eu entrego, Pai, tudo a Ti. Eu entrego tudo a Ti, a minha família, a minha roda de amigos, aonde eu trabalho, os meus sonhos. Tudo eu entrego ao Senhor e seja feita a Tua vontade, conforme o Teu querer. Porque eu estou disposta, Pai, a viver para Ti e não mais para mim. Que o Senhor venha encher o meu coração, Pai, da Tua presença. Que o Teu sangue, Pai, possa correr nas minhas veias, Senhor. Ó Espírito Santo, Pai, nós desejamos a Tua presença. E eu Te convido a sentar nessa cadeira, Pai, e nos ensinar e falar através de mim, em nome de Jesus. Que esse vídeo, Pai, possa chegar às pessoas certas. Que esse vídeo possa chegar às pessoas certas no qual o Senhor deseja apresentar. Em nome de Jesus, obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade. E assim eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, pegar nossa Bíblia em Marcos 3. E vamos começar a fazer nossa leitura. Amém. Marcos capítulo 3, versículo 1. Jesus foi outra vez à sinagoga. Estava ali um homem que tinha uma das mãos aleijada. Estava também na sinagoga algumas pessoas que queriam acusar Jesus de desobedecer à lei. Por isso ficaram espiando Jesus com atenção para ver se ele ia curar um homem no sábado. Ele disse para o homem: "Venha cá." E perguntou aos outros: "O que é que a nossa lei diz sobre o sábado? O que é permitido fazer nesse dia? O bem ou o mal? Salvar alguém da morte ou deixar morrer?" Ninguém respondeu nada. Então Jesus olhou zangado e triste para eles porque não queriam entender. E disse para o homem: "Estenda a mão." O homem estendeu a mão e ela sarou. Logo depois, os fariseus saíram dali e, junto com as pessoas do partido de Herodes, começaram a fazer planos para matar Jesus. Então, no primeiro trecho, a gente vai continuar percebendo como os religiosos perseguiram Jesus. Jesus não teve problema com as pessoas de má fama. Jesus não teve problema com os que não eram crentes. É isso que dói, sabe? Ver que Jesus teve problema com quem sabia da Bíblia, com os religiosos. Isso é um perigo. Então nós temos que tomar cuidado toda vez que nós estamos se tornando religiosos, porque isso mata Cristo dentro de nós. E algo também que a gente percebe, que eu falei ontem, é sobre a lei. Toda vez que a lei impede a gente fazer um bem para alguém, pode saber que não é a lei de Cristo, né? O Senhor ficou triste porque eles não queriam curar aquela pessoa que estava com a mão aleijada,
por conta que era sábado. Deixa eu desativar aqui. Senão vai ficar aparecendo barulho. Ignorem o barulho lá de fora, gente. Então a gente continua entendendo o quanto o povo era religioso naquela época, o quanto o fariseu era religioso naquela época. E ainda nós encontramos pessoas desse nível nos dias atuais, né? Cuidado com a religiosidade, para que ela não venha matar Cristo dentro de você. No versículo 7 em diante, Jesus e os discípulos foram até o lago da Galileia. Junto com ele ia muita gente da Galileia, da Judeia, de Jerusalém, de Idumeia, do lado leste do Rio Jordão e da região de Tiro e de Sidom. Todos iam ao encontro de Jesus porque ouviam falar a respeito das coisas que ele fazia. Jesus pediu aos discípulos que arranjassem um barco para ele a fim de não serem esmagados pela multidão, pois ele estava curando tanta gente, que todos os doentes se juntavam em volta dele para tocá-lo. E as pessoas tinham um espírito mau, ao verem Jesus, caíam aos pés dele e gritavam: "O Senhor é Filho de Deus." Mas Jesus proibiu duramente os espíritos dizerem quem ele era. Aqui a gente continua vendo que Jesus, no começo do ministério dele, ele era muito usado em cura e expulsão de demônio. Era muita gente que ele curava por dia. Continuando, Jesus subiu um monte, chamou os que ele quis, e eles foram para perto dele. Então escolheu 12 homens para ficarem com ele e serem enviados para anunciar o evangelho. E nessa parte aqui que eu acho importante, é a hora que Jesus escolhe os 12 apóstolos. A esses 12 ele chamou de apóstolos. Eles receberam a autoridade para expulsar demônios. Os 12 foram estes: Simão, a quem Jesus deu o nome de Pedro, Tiago e João, filho de Zebedeu, e André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão e Judas, que traiu. Não sei se vocês, mas respondem para mim, vocês sabem de cor o nome dos 12 apóstolos? A gente sempre fica com os mais, vamos dizer, os mais famosos. A gente sabe quem é Mateus, a gente sabe quem é Pedro, a gente sabe quem é Lucas, mas dificilmente você sabia que Simão, Alfeu, Bartolomeu, Tomé, dificilmente a gente fala de Judas, né? Mas depois eu vou postar aí para vocês o nome dos 12 apóstolos, para a gente poder gravar coisas que foram importantes para Jesus, né? Como a escolha dos 12, a gente precisa saber quem eram os 12 apóstolos, né? Então depois eu vou escrever para vocês aí, e vocês escrevem no caderninho para poder estudando o nome dos 12 apóstolos, para a gente gravar na mente, amém? Vamos lá, no versículo 20. Quando Jesus foi para casa, uma grande multidão se ajuntou de novo. E era tanta gente que ele e os discípulos não tinham nem tempo de comer. Os parentes de Jesus souberam disso e foram buscá-lo porque algumas pessoas estavam dizendo que ele estava louco. Alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam: ele está dominado por Beelzebu, o chefe dos demônios. É Beelzebu que dá o poder a este homem para expulsar o demônio. Então Jesus chamou todos e começou a ensiná-lo por meio de parábolas. E ele dizia: como é que Satanás pode expulsar a si mesmo? O país que se divide em grupos que lutam entre si, certamente será destruído. Se uma família se divide e as pessoas que fazem parte dela começarem a lutar entre si, ela será destruída. Se o reino de Satanás se dividir em grupos e esses grupos lutarem entre si, o reino não continuará a existir, mas será destruído.
Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens, sem primeiro amarrá-lo. Somente assim essa pessoa poderá levar o que ele tem em casa. Eu afirmo a você que isso é verdade. Os pecados que as pessoas cometem ou blasfêmia contra Deus serão perdoados. Mas as blasfêmias contra o Espírito Santo nunca serão perdoadas, porque a culpa desse pecado dura para sempre. Falou assim porque dizia que ele estava dominado por um espírito mau. Isso aqui também, a gente percebe que nessa geração que nós estamos vivendo, o que a gente mais vê é a blasfêmia contra o Espírito Santo, na verdade, gente. Eles já humilham o Senhor Jesus, né? Mas eu vejo muita blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso é muito sério. E no 31 em seguinte, para a gente finalizar, vai dizer que em seguida, a mãe e os irmãos de Jesus chegaram e eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada em volta dele e algumas pessoas lhe disseram: escute, a sua mãe e seus irmãos estão lá fora procurando o Senhor. E Jesus perguntou: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Aí olhou para as pessoas que estavam sentadas em volta e disse: vejam, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Aqui a gente finaliza a leitura e vamos comentar um pouco. Então aqui Jesus está dizendo, né? Nós somos irmãos de Jesus. Aqueles que fazem e obedecem. O Senhor é da família dele. A família do Senhor é aqueles que obedecem os mandamentos. Para você fazer parte da família de Cristo, você precisa obedecer os mandamentos do Senhor. Então eu quero dizer para vocês que Jesus, ele, quando pisou aqui na terra, ele libertou muita gente. Gente, vocês imaginam, pelas leituras que a gente está fazendo, era multidão que acompanhava ele. Multidão, não era 100 pessoas. Era muita gente. E a gente percebe que muita gente doente. Jesus curava muita gente. E eu fico pensando, né? Se Jesus não tivesse morrido por nós, o que seria de nós? Doentes, dominados por espírito mau, fracassados, prontos para a morte, sem vida eterna. O que seria de nós se Jesus não tivesse pagado um alto preço por nós? Ele veio, ele curou, ele libertou para ensinar os discípulos e para nos ensinar, porque agora nós somos discípulos. E nós temos que fazer aquilo que Cristo nos ensinou para fazer. Eu sempre falo, não leia a Bíblia, estude a Bíblia. Cada ponto que você se encontrar com a Bíblia, estude ela a fundo, pesquise em livros. Se você não entendeu, peça a revelação do Espírito Santo toda vez que você for ler a Bíblia. Porque aqui está segredos valiosos para a nossa caminhada cristã. Muitas vezes a gente quer achar em palestra, quer achar em lugares sobre quem somos, o que nós vamos fazer, qual é o nosso chamado, enquanto o nosso chamado sobre quem somos está aqui na Bíblia. E para onde vamos também está aqui na Bíblia. É que muitas vezes a gente não lê. Então sempre, sabe? Toda vez que você for ler a Bíblia, estude o profundo. Enquanto você não entender, não pare de ler. Lê uma vez, lê 2 vezes, lê 3 vezes, até que a revelação de Deus seja completa na sua vida, na hora que você estiver lendo. Então o Senhor, já que quando escolheu os 12 apóstolos, Ele já disse: vocês têm autoridade para expulsar demônios. Então foi o Senhor quem escolheu os apóstolos.
Tem uma passagem da Bíblia que vai dizer: não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi você. Foi o Senhor que te escolheu. Talvez você esteja na caminhada com o Senhor e pense: nossa, ainda bem que eu escolhi o Senhor Jesus. Foi o Senhor quem te escolheu. Eu sempre, para minhas amigas, a gente comenta assim: que privilégio é ser escolhida por Ele. Que privilégio, porque gente, dentro da sua família, todos são convertidos? Não são, tem alguns que precisam de Jesus. E você tem o privilégio de estar caminhando com Ele. O que você tem de melhor que as outras pessoas da sua família não têm? Sendo que nós somos imerecedores da graça de Deus. Nós somos pecadores iguais, não tem pecadinho e pecadão. O que eu tenho de melhor da minha família? Ele me escolheu e Ele escolheu você. Então, melhor do que dons do que o Senhor te deu, melhor alegria de ter esses dons é a alegria da salvação. É a alegria de você ser salvo. Essa tem que ser a nossa maior alegria, porque o Senhor nos escolheu e hoje nós somos filha. Toda vez que a gente entende isso, sabe o que acontece, meus irmãos? Quando a gente se converte, a primeira coisa que todo mundo fica desesperado é: qual é o meu chamado? Meu Deus, será que eu tenho um dom para cantar? Será que eu tenho um dom para pregar? Qual é o meu chamado? E aquela preocupação de qual é o meu chamado. Não é verdade? E a pessoa fica ali martirizando. Para que ela foi chamada? Quando você entender que seu primeiro chamado é filha, você descansa. Eu falo por experiência própria. Quando eu me converti, logo eu também queria descobrir qual era o meu chamado. E aí quando o Senhor me levou para o secreto e disse: olha, o seu primeiro chamado, você tem que entender a identidade de filha. Porque depois que você entender que você foi chamada para ser filha, você vai entender todas as outras coisas. Porque a filha tem intimidade com o pai. Então busque ser filha primeiro. Talvez você tenha buscado todas as outras coisas, menos ser filha de Deus. Então, mas como que eu faço para ter um relacionamento de filha? Observe o relacionamento de você com sua mãe, com seu pai, de como que você queria que fosse com seu filho. Como que você queria que seu filho fosse com você? Ninguém gera relacionamento sem antes ter momento de qualidade, de conversa. Se você ainda não está íntimo com Jesus, você precisa conversar mais com Ele. Você precisa tirar um tempo do seu dia, especialmente para Ele, para ser simplesmente filha, para sentar à mesa com Ele, contar suas fraquezas, contar seu dia a dia, contar suas conquistas, falar daquilo que você está angustiada. Você precisa gerar esse relacionamento genuíno com o Senhor, íntimo, de contar tudo para Ele. Porque, gente, naquele grande dia haverá dias. Essa passagem é muito famosa, onde muitos vão dizer: Senhor, em seu nome nós expulsamos demônios, em seu nome nós curamos, pregamos o evangelho. Que o Senhor vai dizer: aparte-se de mim porque eu não te conheço. Essas pessoas que antes de ser filho, antes de entender a posição de filho, querem logo viver chamado, querem logo fazer as coisas, porque assim, se depois que você descobrir o seu chamado de roubar da presença de ser filha, cuidado que às vezes naquele grande dia o Senhor vai dizer: eu não te conheço. Porque muito mais do que cumprir o seu chamado, você precisa ter intimidade, você precisa conhecer Jesus. Gaste o seu tempo conhecendo Jesus, porque conhecendo Jesus, você vai ter
a sua identidade firmada. Você vai ter as suas raízes curadas. Conhecendo Jesus, você vai saber o seu chamado e fazer junto com Ele. Porque quantos exercem o chamado sem a presença de Deus? Quantos cantam no púlpito sem a presença de Deus? Quantos pregam sem a presença dEle? Porque não conhece. Então a gente precisa, mais do que nunca, nesse tempo que nós estamos vivendo, conhecer mais de Cristo. Conhecer. E é isso que é a minha mensagem principal para vocês. Conheçam. Gaste um tempo, né? Conhecendo Ele, conversando com Ele. Eu não sei como que tá a sua intimidade com Cristo agora, mas conversa como você estivesse conversando com seu pai, com sua amiga. Converse, fale de todas as coisas que passam na sua mente. Logo você vai criar hábito, você vai estar o tempo todo conversando com o Senhor. Mas também, eu sei que nós mulheres temos o hábito de falar muito. A gente precisa ter um momento de silêncio. De falar e depois ficar em silêncio, porque o Senhor precisa responder. Ah, Tumi, mas eu não consigo escutar a voz do Senhor, mas você não para de falar. Essa é a grande verdade, gente. E o Senhor, Ele é paciente, Ele espera você falar. Mas sabe como que a mulher faz? Ela fala. Aí ela fica em silêncio 3 segundos e quer que o Senhor responda. Quando o Senhor não responde, ela fala de novo. Na verdade, é assim que a gente faz com o nosso marido. Fala, se o nosso marido não respondeu naquele momento que a gente queria que ele respondesse, a gente já fala outro assunto ou já zanga. O Senhor, Ele é paciente. Às vezes você vai orar aqui, falar com Ele, e Ele vai ficar te escutando. Como você esperou pouco tempo, segundos, para Ele responder, você não vai conseguir ouvir. E Ele vai falar com você durante o dia que você tá mais calma. E aí Ele vai começar a falar sobre o que vocês oraram. Daquele momento, durante o dia, Ele vai te dar resposta, Ele vai te dar sinais. É o momento que você tá mais calmo. Gente, mas que mosquinha aqui. Então, a minha mensagem para vocês hoje de coração é: conheçam Jesus, porque o grande dia tá chegando. E nós precisamos sentar juntas naquela mesa que tá preparada para nós. Há uma mesa preparada para nós, há lugares preparados para nós. O Senhor diz que lá no céu tem muitas moradas que Ele mesmo está preparando para nós. Eu quero fazer parte. Eu quero sentar na mesa com Jesus. Quando eu chegar no céu, eu quero, sabe, que Ele olhe para mim e fale: eu conheço você. Gente, é a alegria do meu coração. Porque quando a gente conhece Jesus, quando a gente começa a ter esse momento de intimidade, a gente tem certeza para onde nós vamos. Eu sempre falo, se você não tem certeza da sua salvação, dá tempo hoje. Comece um novo relacionamento. Leia a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. É a voz de Deus. E ore. E jejue. Comece agora. Mas tenha relacionamento. Gente, é tão bom. Eu até falei com meu esposo ontem. O Senhor tá me dando uma direção na minha vida pessoal. E eu falo assim: Senhor, muito obrigado, porque é um privilégio ser sua filha. Porque nós somos filha daquele que já viu o futuro. Então o nosso futuro tá guardado. A gente tem que olhar para o futuro e sorrir para ele, porque nós confiamos naquele que cuida de nós. Nós temos que ter o hábito de não se preocupar com nada. Descansar. Aquele que habita a sombra do Altíssimo descansará. Não é verdade? Se você não habitar na sombra, você não vai descansar. Se você não habitar em Jesus, se você não ter esse relacionamento profundo e genuíno com Jesus, você não vai descansar. Você vai viver preocupada, ansiosa. E, gente, isso é todos os dias, tá? O relacionamento com o Senhor tem que ser cultivado todos os dias. Não é hoje, ontem eu orei, hoje eu não preciso, todos os dias, sabe? Porque eu falo por experiência. Nos dias que eu não oro, porque existem dias que eu não oro?
eu fico ansiosa, as minhas preocupações sobem lá em cima. Então é todos os dias. De fato, é como se fosse alimento do nosso corpo. Se você não deixar de comer hoje, você não vai ficar fraca? A mesma coisa, é muito real. Nosso espiritual é o mesmo. Se você deixar de alimentar ele hoje, você vai ficar estressada, você vai ficar preocupada. Então é todos os dias. Então, em nome de Jesus, todos os dias de manhã tenha esse relacionamento com o Senhor, tenha esse momento que eu tenho certeza que o seu dia vai fluir com mais calma e logo o Senhor vai começar a te dar a direção do que você vai fazer e você vai sorrir pro futuro. Porque você não vai ter mais medo de nada. Você não vai mais se preocupar com nada. Mas isso tem que ser todos os dias, tá? Todos os dias. O Senhor, Ele é perfeito. Ele é perfeito, sabe? Eu fico pensando assim, o que seria de nós, literalmente, sem a presença de Deus? Então, Ele nos avisa, gente, das coisas que vão acontecer. Ele nos avisa em sonho. Às vezes Ele usa alguém. Uma coisa eu falo, mas uma hora a gente vai falar sobre isso. Eu até postei no meu Instagram. Ele usa alguém para falar a respeito de coisas que vão acontecer ou coisas que aconteceu no nosso passado para poder consertar. O Senhor, as pessoas que tentam adivinhar o seu futuro, foge dessa pessoa. Não é profeta de Deus. No próprio Bíblia vai dizer, fujam dos adivinhos, dos médiums. Não são pessoas de Deus. Profetas de verdade de Deus trazem mensagem de Deus para sua vida. Tem base bíblica, né? Tem instrução. E não é simplesmente algo que vai acontecer e não ter instrução, sabe? Então, assim, é muito diferente uma revelação de Deus com um adivinho. E muitas vezes tem adivinho dentro da igreja. Mas esse aí é assunto para uma hora eu falo para vocês sobre isso. Porque a gente precisa ficar atento a tudo isso. Mas o que eu quero mais enfatizar é ter um relacionamento com o Senhor. O que o Senhor tá ardendo no meu coração para falar para vocês é isso. Tenha um relacionamento comigo porque eu quero conhecer a profundidade. Porque se o Senhor, Ele nos conhece antes mesmo de a gente nascer. Parece uma clichê, né? Parece algo assim, eu já sei. Mas quando você para mergulhar nessa passagem, você fica, meu Deus, quem sou eu? Eu sempre pergunto pro Senhor, meu Deus, quem sou eu? Que amor é esse? Porque eu não mereço. Quem sou eu para ti, Pai? Porque eu não mereço. Tanto amor, tanto cuidado. Então o Senhor quer que você tenha relacionamento para que você venha conhecer a profundidade do amor de Deus que Ele tem para você. Porque Ele já te ama, Ele já te conhece. Mas imagina um relacionamento. Você e seu esposo, você vai casar. Seu esposo dá a vida por você, morreu por você. Mas você não se esforça para conhecer ele. Você não conversa, você não tem diálogo, é um silêncio, é um breu. E ele tentou. Ele te deu vida, ele te alimentou, ele fez tudo por você, mas você é quem não quis conversa. E aí quando chegar o dia do casamento, quando chegar o dia de vocês sentarem à mesa, como é que o noivo vai te receber, sendo que você não quis conhecê-lo? Você o rejeitou durante o noivado inteiro e aí no final quer casar porque viu que se não casasse, que viu que aquele dia ou era o casamento ou era o abismo. Aí por medo de ir pro inferno, eu escolho casar com alguém que eu não quis conhecer, que eu rejeitei a vida inteira. É tipo assim, o grande dia. Nós estamos no noivado, vamos dizer. Gaste tempo para conhecer seu noivo. Para que no dia do casamento não tenha dúvida. Eu sempre penso isso. Sempre penso isso.
Eu preciso conhecer mais Jesus. Então, nas minhas orações eu falo, Senhor, me ensina a te amar mais, me ensina a te conhecer mais. Eu preciso conhecer mais, eu sei que o Senhor tem mais para me apresentar. Eu preciso te conhecer muito mais. Sabe, se você entrar na presença... Eu sempre falo assim, gente, se você entrar na presença de Deus e não chorar, insiste. Por que eu falo do choro? Porque a presença do Senhor, ela nos constrange. É algo assim que você não consegue explicar. É algo que você... Não tem como você não fazer nada quando Ele vem. Você chora. Porque você fica, meu Deus, eu não mereço tanto amor. Eu não mereço essa presença. Então, insista em ter relacionamento com o Senhor. Eu não sei que talvez esse grande dia, talvez pode chegar muitas pessoas, né? Vocês viram que tantas pessoas jovens estão morrendo por pessoas, filhos de Deus. Então chegou para eles aquele grande dia. Porque não tem mais o que eles fazerem. Se relacionou com o Senhor ou não, se teve a sua salvação intacta, já acabou o tempo. E para nós temos tempo ainda. Mas a gente não sabe se amanhã vai chegar para nós. A gente precisa estar preparado. Então por isso que eu falo, o reino de Deus é para já. O relacionamento com o Senhor é para já, não é para amanhã, é para hoje. Tem como você recomeçar hoje. Não deixe para amanhã, que você tenha a oportunidade de começar hoje. Se Deus falou com você, é porque Ele quer começar um relacionamento hoje, agora. Tem pressa. E quando você começa a se relacionar com Ele, a sua identidade vai começar a ser firmada. O seu chamado vai começar a ser claro na sua mente. Você não vai ficar perdida. Você não vai ficar ferida. O Senhor é perfeito. Amém? E é isso que eu quero aqui deixar pra vocês. E depois eu vou deixar lá nos meus stories o nome dos 12 apóstolos, tá? Que eu falei que eu ia deixar gravado, eu vou deixar lá. Pra gente poder gravar, né, gente? Porque eu tenho certeza que nem todo mundo sabe o nome dos 12. Eu também não gravo o nome dos 12, mas a gente precisa. O Senhor tava falando pra mim, nossa, você precisa saber pelo menos o nome dos meus 12 amigos. Né? Eu falei, é verdade, pai. Porque se nós somos íntimos, eu preciso saber quem conviveu com Jesus, quem que era inimigo de Jesus, né? E todas da história. Por isso que a gente lê a Bíblia. Porque quanto mais a gente lê a Bíblia, mais nós faz parte do convívio com Cristo, né? Porque a gente vê toda a história dele. Fica muito mais fácil de se relacionar. Amém? Vamos orar? Tá quase dando nosso horário, né? Eu tento fazer até no máximo 6 horas. Porque eu sei que às vezes você vai trabalhar, né? Tem filho. E vamos orar. Eu espero muito que Deus tenha falado com você através dessa palavra. Né? Que tenha surgido em desejo, uma chama, mais uma vez, pela presença de Deus. Porque esse que é o meu objetivo. Aumentar o desejo de você ter esse relacionamento com Ele. Vamos orar. Vou aumentar aqui o fundo. Glória a Deus. Amém. Oh Espírito Santo de Deus, obrigada, Pai, por essa palavra. Obrigada por essa instrução. Obrigada pelo teu amor, Jesus. Nós te amamos, Senhor. Eu te amo, Pai. Obrigada pela oportunidade que o Senhor me deu mais um dia de fazer diferente, de poder acertar aquilo que eu falei ontem. Ah, Espírito Santo, me ensina, Pai, a te amar mais. Eu quero te conhecer muito mais, Pai. Quero mais experiência. Eu quero beber do rio que flui do trono de Deus. Eu amo a tua presença, Jesus. Ah, Espírito Santo, que essa pessoa, Pai, que está vendo esse vídeo, possa ter experiência. Eu declaro experiências novas com o Senhor.
Eu declaro uma fome, uma sede da presença de Deus insaciável. Ah, Espírito Santo de Deus, ative em nós essa fome, porque nós desejamos. Nós desejamos te conhecer muito mais. Ah, Pai, que esse amor, Pai, que não tem explicação, possa inundar o nosso coração, a nossa mente. Faz arder, Pai, faz arder, Senhor, esse amor dentro de nós. Nós desejamos mais da Tua presença, Pai. Mais da Tua presença, mais da Tua vida em mim. Pai, eu não quero mais viver para mim, eu não quero cumprir os meus desejos, eu quero viver para o Senhor. Me ensina a ser obediente, Pai. Meu desejo é te obedecer em tudo. Ah, Espírito Santo de Deus, me ensine, Pai, a andar no caminho certo. Ah, Espírito Santo de Deus, eu peço, Pai, em nome de Jesus, todas as armaduras espirituais para nós nesse dia. Eu peço, Pai, que coloque sobre a nossa cabeça o capacete da salvação. Pai, coloca a couraça sobre nós, o cinto da verdade. Coloca sobre as nossas mãos a espada, o escudo da fé. Senhor, coloca sobre os nossos pés a sandália. Nos revista, Pai, de toda a armadura para esse dia, para que nós venhamos estar preparados para vencer as tentações e nos livra, Pai. Nos livra de todo mal e não nos deixe cair, Pai, em tentação, Pai. Que toda artimanha, toda armadilha de Satanás nós destruímos agora em nome de Jesus, porque ele já perdeu. Porque mais um dia acordamos apaixonados por Senhor. Mais um dia nós acordamos querendo esse fogo consumidor, desejando, Pai, arder dentro de nós. Então eu peço a Tua presença na minha casa, eu peço a Tua presença na casa dessa pessoa que está assistindo esse vídeo, Pai. Que ela seja inundada com a glória de Deus, com a presença de Deus. Que anjos do Senhor cerquem a casa dela, impedindo qualquer mal que venha reinar ali. Que anjos do Senhor, anjos com espadas de fogo, Pai, comece a fazer uma limpeza na casa de cada um que está assistindo esse vídeo. Uma limpeza arrancando todos os demônios, todos os espíritos malignos que tiver ali no quarto dos filhos, no quarto do casal, na cozinha, no banheiro, na sala, em todos os cantos do quintal, Pai. E em nome de Jesus, todos os demônios sejam destruídos e perdem as forças em nome de Jesus. E que os anjos do Senhor acampem ao redor, trazendo a glória e a presença de Deus. Que a atmosfera comece a mudar agora, em nome de Jesus. E que nós possamos ser impactadas pela presença de Deus durante esse dia. Na hora de lavar louça, na hora de tomar banho, na hora de cuidar de filhos, em tudo nós possamos ver o cuidado de Deus. Em nome de Jesus. Que nossos olhos espirituais sejam abertos. Que a nossa mente seja aberta. Que nós possamos ser gratos ao Senhor. Que os nossos olhos possam contemplar a bondade do Senhor Jesus. E que nós venhamos a agradecer por tudo que Ele tem feito para esse dia. Em nome de Jesus. Todo espírito de murmuração bate em retirada agora em nome de Jesus da vida dessa pessoa. Oh, Espírito Santo de Deus, comece a encher as casas com a Tua presença, Pai. Aonde, Pai, a minha voz chegar, a presença do Senhor comece a inundar o lar, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Comece a organizar a mente dessa pessoa. Organizar que muitas vezes está com a mente bagunçada, confusa. Que eu peço, Pai, uma organização do céu na mente dessa pessoa. Que ela venha ter disposição hoje. Disposição para organizar a casa, para fazer uma comida.
Em nome de Jesus, toda preguiça espiritual, frieza espiritual e preguiça física, em nome de Jesus, nós repreendemos. Em nome de Jesus. E que o teu ânimo nos invada, Pai. Que a tua presença nos invada, Senhor. Porque nós queremos, Pai. Queremos a tua presença. Porque sem ti nós não somos nada, nós não podemos nada. Mas com o Senhor nós podemos tudo. E fala para o Senhor onde você estiver nessa casa. Fala, Pai, eu declaro a tua presença na minha casa. Eu te convido a ficar na minha casa. Fale isso para o Senhor Jesus. Fala, Senhor, eu convido o Senhor a morar na minha casa. Eu entrego a minha mente, o meu coração, a minha boca, a minha alma ao Senhor. Eu consagro tudo ao Senhor. Declare isso na sua oração. Chame a presença de Deus. Peça que os anjos cerquem a sua casa, para que nenhum mal entre na sua casa. Amém? E que hoje também eu quero convidar você a orar. Depois que você terminar essa live, ore na sua casa, ore uma oração profética. Coloque as mãos sobre a porta de entrada da sua casa, sobre a porta todas as portas da sua casa. Você ore dos seus filhos, repreendendo todo mal, todo espírito maligno, pedindo a presença de Deus na porta do seu quarto de casal. Repreende, tira todos os espíritos imundos e ore na sua casa hoje. Consagre a sua casa ao Senhor hoje. Amém? Essa fica uma tarefa aí para você. Consagre a sua casa. Que Deus venha te abençoar. E amanhã nós estamos de volta às 5h10 aqui. Que Deus abençoe sua vida. Espero que de alguma forma esse vídeo tenha tocado seu coração. Amém? A paz do Senhor Jesus e até amanhã.